Bom dia, turma do oitavo ano. Aqui é o professor Vitor de História. Nós estaremos dando continuidade ao capítulo 7, a independência dos Estados Unidos da América, nas páginas 152 a 155. Lembrando, turma, que hoje nós não iremos falar da independência em si dos Estados Unidos, mas sim do contexto anterior ao processo de independência americano, certo? Vamos lá. Eles foram, os americanos, os primeiros a utilizarem os ideais vindos das correntes iluministas da Europa contra uma monarquia absolutista. Então, os colonos ingleses que estavam ali na América do Norte se utilizaram justamente das correntes iluministas, inclusive que influenciaram o liberalismo, né, para poder organizar ali contra aquela monarquia absolutista que estava querendo oprimir os colonos ingleses na América. Para vocês entenderem, as três colônias elas ocupavam o leste dos Estados Unidos e se dividia entre as colônias do norte e as colônias do sul. O norte ele abastecia o mercado interno, certo? Já o sul se mantinha na questão econômica de abastecer o mercado externo, certo? Ele tem uma economia a partir das plantations. O que eram plantations, professor? Plantation eram grandes latifúndios, ou seja, grandes propriedades monocultura, certo? Como assim, professor? Uma imensa propriedade, pensa em uma propriedade muito, muito grande mesmo, mas que só planta algodão, só planta café, só planta cana-de-açúcar. Então, essa grande propriedade que só planta um tipo de cultura, um tipo de produção ali, é chamada de plantation, certo? E eles abasteciam em grande parte da Europa, ok? Essa divisão ali nos Estados Unidos, no entanto, não apagava que eles tinham uma certa liberdade econômica, uma certa autonomia econômica para as suas atividades no dia a dia. Por quê, professor? Porque eles tinham essa liberdade econômica aqui e o que aconteceu quando eles começaram a perder essa liberdade? Nós iremos entender isso a partir da Guerra dos Sete Anos. O que dava essa liberdade, o que dava essa autonomia aos Estados Unidos era que a Inglaterra estava ocupada demais para se meter nos negócios da colônia, certo? Ocupada com o quê, professor? Com a Guerra dos Sete Anos. Então, o que foi a Guerra dos Sete Anos? Ela durou de 1756 até 1763. E essa guerra ela envolveu diversas nações, certo? Mas principalmente, o foco central, França e Inglaterra, uma contra a outra, certo? E foi justamente essa distração em que a Inglaterra estava metida, nessa guerra que deu autonomia aos colonos americanos para que eles fossem se consolidando, inclusive eles foram enricando de fato, ganhando prestígio, ganhando organização, né? Porque os ingleses estavam muito ocupados para fiscalizar a terra. No entanto, ao término da guerra, a coroa inglesa, visando punir os colonos dos Estados Unidos por apoiarem os franceses, determinou a cobrança de diversos impostos, certo? E esses impostos, eles vinham de encontro de fato aos interesses dos colonos americanos, que estavam aqui nas colônias americanas, porque esses impostos acabavam com os lucros dos colonos, Era como tipo a Inglaterra vir cobrar algo que ela não simplesmente não ajudou em momento nenhum, certo? Então os colonos tinham a autonomia, tinham a liberdade, não queriam perder essa liberdade, não queriam perder essa autonomia de forma nenhuma, né? Não ia ser a Inglaterra que ia arrancar agora que eles estavam, se tornando livres. E eles então não aceitaram. E foi aí que teve início um grande período de contestação das decisões que a Inglaterra estava tomando em relação à colônia e os colonos, os ingleses do lado da colônia e os colonos contrários a
os ingleses do lado da coroa e os colonos contrários à coroa inglesa, certo? Então, a coroa inglesa tinha muito interesse nessa terra, mas tinha dado autonomia demais a eles, que agora queria pegar as rédeas com a mão de ferro e eles não aceitaram, certo? Professor, e aí o que aconteceu? O que foi que eles fizeram? Como foi que aconteceu o confronto que certamente a Inglaterra deve ter atacado os americanos, não atacou? Sim, mas isso são cenas para um próximo capítulo, certo? Na próxima aula a gente vai ver então como se deu a independência americana, né? Foi a base de muitos conflitos, mas nós iremos discutir sobre isso na próxima aula, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, retorne ao material. Vou estar mandando atividade para vocês por aula. Boa sorte na resolução e até mais. Tchau.